Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luan, estimado diácono, reverendíssimo diácono, seminarista Laerte, estimados irmãos e amigos em Cristo Jesus, nós estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma. E esse tempo nós somos chamados a viver a penitência, o jejum, a oração, como uma forma de conversão, como nos é dado nesse tempo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É interessante percebermos que esse tempo, talvez um tempo não muito festivo, sem palmas, sem flores, sem muitos cantos, na sua simplicidade nos revela muito que nós somos chamados, acima de tudo, a viver um despojamento total de si para podermos converter o nosso coração. E essa palavra precisa permear a nossa vida, porque sempre nós precisamos se converter. Converter por quê? Porque ao longo da caminhada, mesmo tendo uma conversão que nos levou a abraçar a fé, essa conversão diária nos possibilita crescer morrendo para nós mesmos e ao mesmo tempo frutificando com bons frutos para uma vida em Cristo. Se nós somos cristãos é porque nós assumimos uma bandeira, assumimos um discípulo, assumimos um caminho. E quando nós somos chamados a esse tempo quaresmal, somos acima de tudo chamados a crer no Evangelho. E crer no Evangelho significa aceitar todas as propostas que o Evangelho nos traz. É interessante que o Evangelho é tão radical que o Evangelho de Cristo, ele nos convida a totalidade completa no segmento de Jesus. É nem tanto que o próprio Senhor diz que não dá para servir a dois senhores, ou seja, quando eu me decido a ser discípulo, eu preciso ser em totalidade a Cristo. Ele não quer apenas que sejamos meio discípulos dele e meios discípulos de outro caminho, de outra coisa.
Deus espera de nós uma exclusividade no seu segmento. Por isso, aqueles que são chamados a serem discípulos de Jesus precisam viver esse tempo, que é o tempo de conversão, o tempo onde eu me despojo de mim mesmo para crer nessa radicalidade do Evangelho que me convida a ser, não aquele homem velho, mas um homem novo, uma mulher nova. Também quero aproveitar o ensejo dessa liturgia do tempo quaresmal, que nós falamos que é uma missa de despedida, uma missa, né, que o padre vai deixar oficialmente de ser pároco desta comunidade para assumir uma outra missão. E eu não poderia deixar também de agradecer na Santa Missa pelo tempo vivido. Por quê? Porque a gente acaba aprendendo também. O padre se torna um pai, um amigo, um irmão, um formador, um pastor, mas também o padre se torna um filho, um amigo. Vocês que são tudo isso também para o padre. Então eu louvo e bendigo a Deus por esse tempo, louvo e bendigo a Deus porque pelo carinho, pelas manifestações que recebi ao longo desse tempo que foi anunciado a minha transferência, recebi muito carinho. E isso é gratificante para a gente que é pastor. Gratificante por quê? Porque a gente vê que se deixou conduzir pelo Evangelho de Cristo, se deixou conduzir por Cristo para guiar a obra. Eu não sou dono dessa obra, eu sou apenas o servo que o Senhor me escolheu para administrar. E se eu não administrar bem, o Senhor me tirará tudo. Não quer dizer que eu administrei mal, mas essa é a dinâmica apenas de servidão. Então fico muito feliz de poder ter cumprido o meu papel. Porque como aquela parábola que Jesus conta dos talentos, em que o Senhor entrega o talento, 10 talentos a um, 5 talentos a outro e 1 talento ao outro. E os 3 têm a missão de multiplicar esse talento. Eu acho que eu multipliquei os meus talentos. Pelo tamanho de mensagem, pelo tamanho das homenagens, dos carinhos que eu recebi. Então eu fico muito feliz com isso, porque o Senhor, como diz a parábola, Ele confiará muito mais. Aí entra a grande responsabilidade de eu aproveitar esse tempo quaresmal para quê? Para uma conversão. O padre também precisa se converter, gente. E exatamente como o padre pregou no início da liturgia, ou seja, muito mais motivado por essa dinâmica de que multipliquei o meu talento e agora sou chamado a multiplicar um outro talento em outro lugar. Eu preciso muito mais converter o meu coração para ser mais discípulo, com mais totalidade a Cristo, poder realizar um bom trabalho. Trabalho por quê? Porque eu sou apenas um servo inútil e estou fazendo apenas o meu serviço. Tudo é graça de Deus. E quando eu digo que tudo é graça de Deus, eu falo com prioridade. Porque quando a gente fala de algo que a gente vê com os nossos olhos humanos, a gente consegue acreditar mais, né? Talvez nós sejamos como Tomé, eu preciso ver para crer. Mas muitos foram os testemunhos, os milagres, as graças, as providências que aconteceram aqui nessa paróquia. E tudo isso fez com que o meu coração desejasse mais trabalhar por esta obra. Por isso fico muito feliz de poder aqui celebrar esta missa, encerrando o meu trabalho, me despedindo de vocês para uma nova missão, mas acima de tudo, deixando muitos amigos, muitas pessoas que pude amar. Estava me vestindo ali na sacristia e pude ver cada pessoa caminhando aqui no corredor. Então certamente vocês, em tempo de pandemia, a gente correndo o grande risco, né? E a gente com todo cuidado, claro que aqui a gente está com seguros, graças a Deus, de máscara, com distanciamento.
E a gente precisa manter essa realidade, porque esse tempo não é fácil. Tem tirado muitas pessoas do meio de nós. Mas, para mim, isso aqui é uma expressão do carinho, do amor, da alegria e das pessoas que eu conquistei. E diz que quando a gente conquista um amigo, conquistou um tesouro, né? Então acho que eu vou sair daqui muito rico. Rico porque eu tenho muitos amigos aqui. Então fico muito feliz com essa realidade. Estava muito preocupado em celebrar essa missa, porque não sabia como é que ia ser, se eu ia só chorar, se eu ia dizer, Padre Luan, assume a partir daí, né? E por isso fico muito feliz com essa realidade, porque estando aqui celebrando este momento, que para mim é desafiador, não digo para vocês, né? Às vezes a gente acha, eu brinco muito com algumas pessoas aqui da paróquia, e a gente fala, mas o padre chega no altar, tem conhecimento, tem desenvoltura, sabe falar, mas eu estava pensando, meu Deus do céu, parece que é aquela primeira missa que eu celebrei há quase 10 anos atrás, porque eu vou fazer agora em julho 10 anos de padre, o tempo passa tão rápido. Naquela época quando eu cheguei aqui, diziam, mas é um menino, né? Gente, é um menino de 25 anos, padre, e agora vou fazer os 35 anos, né? Ainda acho que sou jovem, perdi uns cabelos. Paróquia faz com que a gente perca um pouco de cabelo, né? Mas também tem as alegrias que são muito maiores, né? Senão a gente não estava aqui. Conversando com alguns amigos também, e eu comecei a missa dizendo, já me emocionando, mas dizendo que às vezes a gente se permite chorar porque se deixou cativar, né? Então, certamente, eu disse assim, se é para chorar, vamos chorar também. Não tem problema nenhum, né? Vamos chorar juntos, porque esse choro não é um choro de tristeza, é um choro de alegria porque a gente ama. Senão a gente não estaria chorando. Senão a gente não estaria aqui hoje. Então, agradeço muito a Deus, porque como um servo que me deu um serviço, acabei ganhando, né? Como o próprio Senhor também diz nas Sagradas Escrituras, que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, tudo, né? Por causa do Evangelho vai ganhar em dobro. Então, quantas mães eu não ganhei aqui, quantos pais, né? Quantos amigos, quantos irmãos, quantas pessoas que eu conquistei aqui neste lugar. E por isso me alegro muito, e graças a Deus o Senhor me deixou celebrar essa missa, né, com vocês. Estou podendo celebrar, e que Deus possa nos abençoar. E que essa palavra do Santo Evangelho, que hoje nos convida a uma conversão, nos conduza sempre a uma conversão. Certamente logo depois da bênção final eu vou poder proferir palavras de agradecimento, então não quero usar a homilia também, somente para me reter nessa realidade. Mas que o bom Jesus que me conduziu a este lugar, e que o bom Jesus que nos conduziu a um chamado nesse tempo quaresmal de conversão, que a gente possa viver com resiliência esse tempo, para que quando chegar o tempo de vivermos a paixão de Cristo, onde no seu sofrimento encontramos a nossa redenção, que a gente possa encontrar nele a nossa vitória, porque somos chamados para morrer com Cristo, morrer para esse homem velho, morrer para os nossos pecados, morrer para as nossas falhas, morrer para este homem velho, para ser um homem novo em Cristo Jesus. E que Jesus possa converter o nosso coração nesse tempo quaresmal, para celebrar com alegria a ressurreição de Cristo e sua vitória, mas também a nossa vitória, porque conseguimos converter cada vez mais este nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,